que em todos os países pesquisados, né, e na América Latina como um todo, você percebe uma queda nos últimos 24 anos, né? Tá pegando aí, né? 24 anos. Até 2020 foi medido. Do catolicismo, uma queda vertiginosa do catolicismo em todos os países e na América Latina, e uma ascensão dos evangélicos, principalmente os evangélicos das raízes teológicas vindas dos Estados Unidos, principalmente da teologia, chamada teologia da prosperidade. Vindo de encontro, né? Ou seja, trombando de frente com um catolicismo em queda, desde o momento em que o catolicismo rompeu com a tradição latino-americana da opção pelos pobres, da teologia da libertação, né? Isso foi feito nos pontificados do João Paulo II e do Bento XVI. São pontificados extremamente conservadores que acabaram com as comunidades eclesiais de base, as SEBs, né? Precisa corrigir aqui a SEB, eu vou até corrigir agora aqui, ó, ao vivo, editar, SEBs com C, tá lá, vamos corrigir aqui, ó. Tá ali, tá, pronto. Corrigiu? Não, né? Vamos ver. Aí, agora vai corrigir. Aí, corrigido, concluir. Acabou com as SEBs, com as comunidades eclesiais de base, e o catolicismo virou uma religião de elite, né, baby? Elite conservadora branca. Saiu das periferias, e o resultado tem sido isso. A não religião tem crescido também, em alguns países. O Uruguai, tradicionalmente, é um país não religioso há muito tempo, mas no restante, você vê uma subida preocupante dos evangélicos, porque é uma outra forma de enxergar o mundo perigosa, e que está acontecendo no Brasil, né? Então, acho que esse debate é um debate muito importante, que a gente tem que trazer mais. Eu achei muito interessante, coloquei isso aqui no nosso blog, no nosso Instagram também. Muito bom. Acho que é interessante, assim, e traz um retrato que a gente tem observado no dia a dia, né? Assim, quem viveu esses últimos 25 anos percebe a ascensão das igrejas evangélicas, de um modo geral, e a queda do catolicismo também no Brasil, assim, nas grandes cidades, nos grandes centros, nas pequenas cidades, nas periferias das grandes cidades. A gente observa bastante essa queda do catolicismo e a ascensão das igrejas evangélicas, né? Sem fazer juízo de valor aqui, acho que isso é bastante perceptível e essa pesquisa ela vem comprovar, né, esse exame aí que a gente observa. E aí as consequências disso cabe a um estudo mais abrangente. Acho que vale a pena se aprofundar, né, Ricardo? Vale, porque o que está acontecendo é o seguinte, né? A queda da religião católica tem acontecido nas camadas mais pobres e periféricas das grandes cidades e pequenas cidades. Então, o catolicismo tem ficado uma religião branca e elitista, e os evangélicos têm assumido a posição nas periferias. Só que muitas vezes as denominações evangélicas de maior porte são aquelas dos pastores que a gente conhece, Silas Malafaia, e o dono da Record, e aquele outro agora que o Valdemiro Santiago, que teve que leiloar uma igreja. São determinados tipos de teologia que não dialogam com o povo como nós achamos que deve ser esse diálogo, como as comunidades eclesiais de base faziam. Então é muito preocupante. E aí não está refletindo ainda, né, B, porque está pegando um tempo maior, de 24 anos, o pontificado do Francisco, que está completando 13 anos agora, né? Acho que não, menos que isso até, né? Acho que 11 anos está completando o pontificado do Francisco. E precisa ver como é que vai ser, né? Porque a tentativa do Francisco é realmente retomar essa questão das comunidades e buscando a participação dos leigos e de uma igreja mais progressista. Porque a igreja sul-americana e latino-americana era uma igreja católica progressista, fazendo a opção pelos pobres, como faz esse cara aqui, ó. E eu já quero passar para você, para a gente terminar o nosso programa com ele. Como faz esse cara aqui, que é o Júlio Lancelotti, que é um símbolo, né? Um herdeiro da opção pelos pobres da igreja latino-americana. Essa igreja do passado que está acabando, pelos números que estão colocando. E o Júlio Lancelotti foi abordado pela polícia, vou passar para você, porque você colocou essa matéria, abordado pela polícia quando estava fazendo a Via Sacra na Sexta-feira Santa, não foi isso? Ou foi no domingo de Páscoa? Foi na sexta-feira, né? Foi na sexta-feira. Sexta-feira Santa, fazendo ali a Via Sacra, e foi parado pela polícia que pediu os documentos. Ou seja, o Júlio Lancelotti, ele é hoje o símbolo, né? Eu vou até ler aqui, o blog Calçadão me deu uma moral, e publicou aqui um Twitter, que eu coloquei sobre isso, ó. E eu vou ler aqui, ó. Jesus ressuscitou no domingo porque foi morto na sexta, né? Morto porque sua mensagem aos pobres incomodou os poderes constituídos. Hoje, no Brasil, a mensagem que incomoda os poderes é a do Júlio Lancelotti. E a sua opção pelos os mais desvalidos entre os desvalidos, que é a população em situação de rua. Todo apoio a Júlio Lancelotti. Tá com você, baby. Júlio Lancelotti é o exemplo hoje do cristianismo que a gente defende, né? O cristianismo voltado para os pobres. A opção pelos pobres, tradição da Igreja Católica Latino-Americana. A gente sempre repercute o Júlio Lancelotti aqui, a gente acompanha, né, as redes do padre Júlio Lancelotti, porque ele tem essa opção, justamente essa opção, o sacerdócio dele voltado para as pessoas em situação de rua, né? Então, em vários momentos, em vários eventos que ele faz, ele está ali junto às pessoas que estão justamente aquelas mais precisadas, não só da religião, mas principalmente
das mãos do Estado, né? Do Estado que deveria estar ali ajudando, contribuindo com saúde, alimentação, educação, lazer e etc. E aí a gente vê o sacerdócio, né, do Júlio Lancelotti sendo realizado em meio aos pobres. Então, acho que a maneira como nós repercutimos o Júlio é justamente porque ele tem uma visão que a gente compartilha, independente da religião, que particularmente eu já tenho me afastado bastante da religião, mas você olhar para as pessoas que estão precisando e você está agindo de uma maneira que está contribuindo com aquelas pessoas, de alguma forma, oferecendo um conforto espiritual e oferecendo, inclusive, o pão, né, de cada dia, que ele faz isso diariamente lá nas ruas ali do centro de São Paulo. Então, é por isso que a gente repercutiu esse fato, porque é, mais uma vez, o Estado, que deveria estar prestando assistência para essas pessoas, estão indo ali justamente fazer o contrário, né? Repreender o padre pela ação que ele faz junto às pessoas, né? Então não é a primeira vez, não é a segunda e muito provavelmente não vai ser a última, e estaremos sempre ao lado do padre Júlio Lancelotti. Preferimos estar ao lado dele, né, Ricardo? Óbvio. O Roberto Barros escreve aqui: é preocupante a ascensão do neopentecostalismo, que tem a lógica neoliberal como símbolo religioso, né? É uma mudança de visão de mundo, exatamente. É o braço religioso do pensamento neoliberal dos Estados Unidos. E ele continua: ocorre que no pentecostalismo e neopentecostalismo tem uma visão mais individual e a lógica católica é mais coletiva. A lógica católica latino-americana, diremos nós, viu, Roberto, que era a opção pelos pobres, tradição da igreja latino-americana, que é aqui simbolizada pela ação do Júlio Lancelotti. Nós temos uma série de pensadores evangélicos e forças evangélicas e pastores evangélicos que tentam pensar a religião evangélica do ponto de vista de chegar e discutir nas periferias e com os mais pobres com uma outra visão. Uma visão mais coletiva, uma visão mais de emancipação do que essa visão individualista. Essa visão individualista, que vem de teologias criadas nos Estados Unidos, são muitas delas puxadas por grandes pastores midiáticos, que vêm construindo um império no Brasil nos últimos 20, 30 anos, né? Digo aqui os pastores mais conhecidos. Agora, existe uma infinidade de pequenas igrejas de bairro, de comunidades de periferia, que não respondem a essas grandes igrejas, que podem estar sendo um caldo de cultura de transformação do pensamento via teologia evangélica. Além do que, nós precisamos fortalecer também e desejar que se fortaleçam de novo as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que é um esforço que tem sido feito pelo Papa Francisco. Ou seja, que a religião e a religiosidade que é forte no povo brasileiro possa chegar nas periferias com outro tipo de pensamento, um outro tipo de visão, e não a visão, né, de um Edir Macedo, de um Silas Malafaia ou de um Valdemiro Santiago, que possa chegar com pastores que saibam de onde veio, a raiz de onde veio e como que vai fazer para a comunidade poder se empoderar e sair daquela situação de maneira coletiva e não de maneira individual, ganhando dinheiro através da fé dos outros. E nós temos que fazer esse debate, viu, Baby Roberto? Eu vejo muitas vezes companheiros e companheiras de esquerda com medo de fazerem o debate, porque os evangélicos têm muita força eleitoral. Principalmente os evangélicos que são levados pelas igrejas desses pastores midiáticos. Nós não precisamos ter medo disso, não. Nós temos que fazer esse enfrentamento, porque não podemos nos curvar e temos que colocar a nossa posição. Eu acho que a posição de um Edir Macedo é equivocada, a posição de um Silas Malafaia é só ver do lado de quem eles estão. Estão do lado do Bolsonaro. É claro isso, né? É óbvio que está acontecendo. Então nós temos que fazer. A questão é enfrentamento, né, Baby? Enfrentamento com coragem. É saber que a culpa não é do evangelho que mora aqui na periferia. Esse nós temos que conversar, temos que discutir, temos que entender a vida dele, entender a nossa religiosidade, a deles, e tentar chegar num diálogo que seja um diálogo muito mais voltado para a tradição que representa o Júlio Lancelotti do que a tradição que representa o Edir Macedo. Eu acho que isso está claro, né, Baby? Eu não preciso ser mais claro que isso, né? Não, tá ótimo, muito bem. Pode incluir aí o Felicianos, né? Feliciano, exatamente. Nossa, inclusive tirou foto carregando um fuzil. Esse é o exemplo do religioso, um fuzil para matar pessoas quando fez a propaganda do Bolsonaro. Último comentário aqui do Roberto, né? Concordo com o Baby e me considero atualmente ateu, no entanto, percebo que figuras como o do Júlio Lancelotti é verdadeira humana e social. Exatamente. Aliás, há a possibilidade de você enxergar a figura do próprio Jesus Cristo do ponto de vista religioso, mas você também consegue enxergar a figura de Cristo pela perspectiva social, sem necessidade de nenhuma fé e nenhuma religiosidade. Você vai entender, inclusive, o trabalho que faz o Júlio Lancelotti. Então, mesmo ateus, né, Roberto, como você, o Baby, eu acho que também se considera nessa linha agnóstico, ateu, eu tenho religiosidade, e todos nós temos esse pensamento de que nós precisamos abordar o debate político-religioso por um outro viés, e não o viés dos Edir Macedos e Valdemiros e Felicianos da vida. Recado dado, Baby, é isso? Recado dado, fecha a conta, passa a régua, finalizamos por hoje. Semana mais curtinha, né, Ricardo? Temos